materialismo. Então ele combate o materialismo. Espiritualismo, ele vai trabalhar com a espiritualidade, com o espiritual. Uma coisa que não é material. Agora, nós temos vários dentro do espiritismo, vários espíritos que vão chegar à imaterialidade, o imaterial. E aí nós vamos rever toda a física quântica, mas aí é outra palestra, tá? E eu quero mostrar para vocês que é o Livro dos Espíritos, que é uma filosofia espiritualista. E ele vai tratar do quê? Está aqui então escrito. Ele vai falar sobre a imortalidade da alma. Então, nós estamos encarnados, mas vamos estar também desencarnados. E depois nós vamos estar encarnados novamente. E depois desencarnado também. Então, a imortalidade. Nós somos indestrutíveis. Então nós estamos em construção. Apesar desse corpício, né, William? Esse corpício aqui robusto, nós ainda estamos em construção. Não somente na parte moral, mas também na parte intelectual. E nós vamos estar sempre, até o final dos tempos. Então, o Espiritismo é uma doutrina espiritualista que trata sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu passo por toda essa confusão danada? E o que eu ganho com isso? E daí? Né? Então, nós vamos tratar sobre isso. E o Espiritismo, de acordo com o que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, ele tem alguns princípios básicos. Então, os seus fundamentos. Mas nós temos o quê? Uma base, que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele é... Pode passar para frente? Posso. Você quer receber? Não dei? Ficou meio... Mais de 10? Isso. O Espiritismo, ele é a terceira revelação. Então ele tem uma base, que é uma base moral. É uma base, pode mais uma vez, ele vai chegar lá. Então, as bases e as leis morais. A base é Jesus como guia e modelo. E isso, o Espiritismo, ele foi prometido por Jesus. Então a promessa de Jesus é o Espiritismo. Qual foi a última palavra que Jesus falou antes de ser preso? Antes dele sair para ser preso e depois crucificado. E sempre a gente pergunta assim, quando a gente é condenado, né, a gente vai para a cadeia, a gente sabe que vai morrer, quais seriam as nossas últimas palavras? Porque mesmo na cruz, mesmo com os braços estendidos, Jesus ainda consolava. Consolava Maria, consolava João. Quando Maria chegou chorando por João, que será de mim sem o meu filho? E Jesus mesmo de braços abertos falou, João, eis a sua mãe. Maria, eis o seu filho. Já consolando, mesmo preso na cruz. Quando o ladrão do seu lado exigia que ele trouxesse exército para salvá-lo, Jesus também consolou o ladrão. Na verdade, eu vos digo que o
hoje mesmo estarás comigo no paraíso, consolando o ladrão. Mesmo sendo atacado com a lança, ele rogou ao Pai, falando: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, antes dele ser preso, ele falou para os seus discípulos: não se preocupe, porque eu vou mandar o Consolador prometido. Ele relembrará tudo o que eu falei e vos ensinará muito mais, coisas que hoje vocês não vão poder compreender. Então, a base do Espiritismo é o cristianismo primitivo, não é o cristianismo perturbador ou compromissado com uma ideia de um grupo específico ou um grupo que acha que é isso ou aquilo. Ele é comprometido com uma base moral, uma base ética moral. Então, que são as leis morais? Jesus como nosso guia e o nosso modelo. Então, o Espiritismo é uma filosofia com base cristã. Vamos lá? Então, nós vamos trabalhar com o codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Vamos trabalhar com Jesus. E no Brasil, o nosso maior, digamos assim, ícone do cristianismo é Chico Xavier. Vamos lá? Então, ela é uma religião natural. Natural. Ela não é uma religião dogmática. Ela é uma religião com fé raciocinada. É a diferença de dogma. Isso daqui é o que está escrito. Então, não tem um livro sagrado. O Espiritismo não tem livro sagrado. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, toda a obra kardeciana, ele é feito para o debate, para a busca. Tanto é que Kardec fala, se em algum ponto o Espiritismo estiver em desacordo com o desenvolvimento tecnológico ou moral da época, o Espiritismo mudará naquele ponto, sem sofrer nenhuma alteração na sua base, nos seus fundamentos. Então, é uma religião natural. E a maior dificuldade que o IBGE no Brasil teve foi colocar o Espiritismo como uma religião, porque ele não entra como religião. Se perguntar para mim, o Espiritismo é a religião? Não é uma religião natural, é uma religião natural, uma religião filosófica, que é o religar a Deus. É uma religiosidade. Se perguntar para mim qual que é a tua religião, minha religião é a espírita. Se aparecer alguma pesquisa, vou marcar lá como religião espírita. Mas a maior dificuldade do IBGE foi colocar o espírito, porque ele não encaixa como uma religião. Ele não tem um corpo doutrinário, ele não tem ritual, ele não tem dogmas, ele não tem livro sagrado, ele não tem nada de religião. Então ele é uma doutrina filosófica. Mas ele tem uma base científica, tem uma base religiosa, e a maior força do Espiritismo é a sua filosofia. É a busca do conhecimento. Conhecimento. Conhece-te e você vai ser libertado. Nós vamos ser libertados. Então, religião natural. É a religião porque tem o dom de unir no ideal de fraternidade preconizado por Jesus de Nazaré, permitindo desta forma que o homem se encontre com o próprio Criador. Por isso que Kardec diz, não é a religião que salva, não é dentro da religião que salva, é dentro da caridade. Então, fora da caridade, não há salvação. Não é porque eu não fiz o mal, é que eu não vou com brau, né? Não vou para o inferno. É que se você não fizer o bem, não é que você não fez o mal.
fiz nada, isso mesmo, né? Não fez nada. Então, por isso que a gente fala, se você for para o inferno, a culpa vai ser sua. Porque fora da caridade não há salvação. Vamos lá? Vamos ver então. Só clicar aqui. Eu acho que você tem que clicar ali no play. Isso. Isso. Agora vai. Tal. Olá, meu nome é Sérgio. Jesus disse que mandaria o Consolador, enquanto preparava um lugar para nós. Seria o que ou quem? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que, no Livro dos Espíritos também, que o Consolador prometido é o Espiritismo, é a doutrina espírita. Que Jesus esteve entre nós e tentou nos ensinar, tentou resumir os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos, ele resumiu em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso há 2000 anos. E nós não entendemos. O ser humano não estava preparado para entender as lições que Jesus deixou. Ele deixou muitas mensagens, mas nós não entendemos. E nós estamos em evolução. Agora, Kardec, prevendo que estávamos mais preparados, vem e nos traz a doutrina espírita, ele fala, ele pergunta aos espíritos e traz para nós respostas sobre o que Jesus já falou. E a doutrina espírita, ela não tem dogmas, ela não tem mistérios, ela explica tudo, porque ela está amparada na ciência. E ela está explicando todas as palavras de Jesus. Ela está mostrando da forma científica, ela está mostrando da forma racional como é fácil, deveria ser fácil, melhor dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas, é teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amar ao meu próximo como eu deveria me amar, mas às vezes eu ainda não me amo, eu não cometeria nenhum daqueles erros do decálogo de Moisés. Então, hoje, a doutrina está esclarecendo de uma forma mais fácil, porque o ser humano hoje já está preparado para entender. Basta que eu pare, que eu analise, que eu estude um pouco mais. E eu vou poder pôr em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou. Vamos lá? Então nós vamos ver aqui que Jesus, em João 14, nós podemos ver lá o que ele fala. E ele fala isso antes de sair para ser preso. Depois ele é preso, e depois ele é crucificado, e depois ele é morto, e depois ele ressuscita. Mas isso daí é uma outra palestra. Tá? Nós vamos então até nisso aqui. O que Jesus fala? Se me amais. Então nós temos que amar a Jesus. Nós temos que compreender Jesus. Porque ele fala, ninguém vai chegar ao meu Pai, a Deus, se não for através de mim. Pelo exemplo dele, porque ele é o nosso guia, é o nosso modelo. A direção a ele. Ninguém vai a Deus se nós não passar por quem o Jesus passou. Então nós temos que ter ele como sim. O guia e o nosso modelo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro consolador. Outro consolador. Eu não falei para vocês que mesmo crucificado ele estava consolando? Então Jesus também é um consolador. Então, outro consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, o que ele estava falando aqui, e a última palavra, assim, aí nós temos que ter, dentro da Igreja Católica, né, como eu fui católico, ele subiu aos céus, né? Então antes de Jesus, ele morre na cruz, a última palavra dele, como na cruz ele entrega a minha alma, né, meu Pai, entrega a minha alma.
tudo está consumado. E essa é a última palavra de Jesus. E a última palavra dele, quando ele sobe aos céus, ele fala para os seus discípulos: vocês receberão o Espírito Santo, vocês serão, hoje nós batizamos na água, mas vocês vão ser batizados pelo Espírito Santo. Ele estava falando do fenômeno da mediunidade. Todos vocês têm aquele sentir a influência dos Espíritos. Então, nós estamos falando da mediunidade, do sentir. Nós estamos falando de sentimentos. Então, sentir a espiritualidade. Então, ele ficará convosco e estará em nós. Então, esse sentir está em nós. Esse Espírito está em nós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo que eu vos tenho dito. Então o Espiritismo, ele é cristão. Não existe Espiritismo sem Jesus Cristo. Se alguém falar que Espiritismo não é de Deus, ele não sabe o que fala. Então a gente faz que nem Jesus, né? Perdoa porque eles não sabem o que dizem, ou que não sabem o que fazem. Não existe Espiritismo sem Jesus, porque o Espiritismo é a promessa de Jesus. E ele veio para todos. Certo? Vamos lá. Chico. Eu penso alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é o esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, também aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possível, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco, que é o amor dos animais. Chique é chique, né? Bom, então nós preparamos aqui então a base. Então, a base do Espiritismo, o terreno que nós vamos trabalhar é moral. É a promessa de Jesus. Tudo que nós vamos falar de agora em diante está marcado e está dentro do que Jesus falou assim: vou lhe ensinar, vou relembrar o que o Consolador vai relembrar o que eu falei e vai explicar muito mais. Então vamos lá. Os fundamentos da doutrina espírita.
preparando o terreno, a nossa base. Como nós vamos construir um prédio, a base é então moral, ética e moral. Agora nós vamos colocar os fundamentos. São 5 pilares básicos que nós vamos falar. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre Deus. E isso está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A primeira coisa que ele fala sobre Deus. Deus é a inteligência suprema. Vamos lá? Causa Mais primeira um de clique, tudo. acho que vai dar. É aqui. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de tudo. Esta é uma coisa assim, quando Kardec pergunta o que é Deus? E aí ele fala tudo sobre as características. Então Deus é único, é lógico. Se não fosse único, não seria Deus. Deus é imaterial. Nada que tenha matéria, porque Deus é que faz a matéria. O fluido pós-universal, a vida, o fluido vital. E tudo que existe vem de Deus. É a causa. É a causa primeira de tudo. É amor incondicional. Tanto é que João fala, Deus é amor. Aquela vibração de amor, é você vibrar amor. E a gente não consegue entender isso, que o próprio Chico já falava, a gente não consegue amar. Como é que a gente vai conseguir amar? Chico falava assim, não é amar como da família, né? Você primeiro ama os teus, isso é egoísmo, né? Não é a mãe. Quando eu pergunto assim, se a mãe vai salvar quem? O marido ou a filha? Quando dá um terremoto, quem vai salvar primeiro? Vai salvar a filha, né? O marido que se dane, né? E vai embora, se vira. Você está rindo porque aconteceu isso, né? Então o que acontece? Esse amor tem que ser como Jesus amou a todos. E é difícil. Então, Deus é amor. E Kardec pergunta, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de tudo. Nós temos hoje cientistas procurando Deus nos planetas, Deus nas galáxias. Eles não entendem que tudo isso que existe, nós temos aí 200 milhões de galáxias, trilhões de planetas. Só no nosso planeta, nós temos mais de 30 milhões de seres. Nós temos barata, até não entendi até agora para que existe, para que é a finalidade de uma barata, uma mosca. Que finalidade tem essa mosca aqui? Então nós temos aqui no nosso planetinho 30 milhões de seres. Só no nosso organismo, para fazer as nossas digestões, nós temos vários enzimas trabalhando para a digestão, bactérias, né, lactobacilos vivos, que ajudam na nossa digestão. Nós precisamos dela, na saliva e tudo. Imagina vocês, nós somos, só no Brasil somos 200 milhões de brasileiros. 200 milhões de brasileiros. No nosso planeta são 7 bilhões de pessoas encarnadas. 7 bilhões. E você é uma pessoa entre 7 bilhões. Para que Deus vai fazer você entre 7 bilhões? Que finalidade você tem? Que projeto que você tem? Então nós temos que parar para pensar. O que eu, né, Fred? O que o Fred vai querer até o final do ano? Não. William, o que eu quero? Então, planejamento. O que eu quero? Olha, eu estou com 54 anos. Todo o meu planejamento vai ser em torno de 20 anos. Porque eu estou com 54, daqui a 20 anos eu estou com 74. Eu não vou poder escalar o Monte Fuji. Eu quero escalar o Monte Fuji, você tem que ter comigo aí. Até o ano que vem, pelo menos. Mas a Naomi não, ela é novinha ainda. Ela pode pensar 40 anos, 30 anos. O
que eu quero fazer? O que eu quero aprender? Né? Então, nós temos que planejar. O que eu posso mudar? Eu não estou aqui com uma sala enorme, estou com 2 grupos, eu posso mudar isso, posso fazer isso, posso fazer um remanejamento. As pessoas têm que se reorganizar, bater a poeira, porque nós estamos aí entre milhões de galáxias, entre milhões de planetas, entre milhões de pessoas. A maioria é chinês, né? 1,3 bilhão chinês, mas 1 bilhão é muita coisa, nós somos apenas 200 milhões. Mas ainda assim, é um Fred entre 200 milhões. E ele é único. Você é único. Você é único. O que eu quero? Então Deus, que é a inteligência suprema, Ele causou isso. Ele causou tudo. Tudo. Ele nos fez. Por isso que Jesus fala, Ele está em nós e nós estamos nele. Eu sou o Pai, Ele Pai está em mim. E Paulo fala também, quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas agora que eu sou adulto, eu penso como adulto. Então, nós temos que conhecer, criar um estudo sistemático para nós ir em busca do conhecimento. Isso que busca a verdade vos libertará. Quando eu sou criança, eu vou pensar como criança, eu não entendo coisas de adulto. Tanto é, a gente fala para os nossos filhos, quando você crescer, você vai entender. Não é isso? Então, está na hora de nós começarmos a entender o que Deus quer que nós façamos. Vamos lá? Oi? Agora você tem que dar um clique lá na Onde? secretária. Não, vai para frente. Isso. Aí. Mais uma vez. Vai lá no vídeo, dá um clique no vídeo. Tinha que ser automático, mas eu ainda vou aprender. Vou aprender a fazer Mas isso. você não falou, você só falou de Deus, teu espírito e reencarnação. Isso. Agora vocês vão entender. Prestem bem atenção que quem vai ensinar para vocês é uma menininha de 8 anos. Porque eu vou te contar uma história. E Eu aprendi que o universo é bem grande e tem mais de 100 bilhões de galáxias. Sabe quanto é 1 bilhão? Meu pai disse que é muito e é mais de 1000. E em cada uma dessas galáxias tem mais de 100 bilhões de estrelas. E que elas às vezes são bem maiores que o nosso Sol, que eu acho bem grandão. Em volta da maioria dos sóis tem um montão de planetas, igual ao nosso. Às vezes bem grandão, às vezes bem pequenininho. O nosso planeta é tão lindo. Tem mais, tem plantas, um monte de animais, super legal. E tudo funciona direitinho. Só no nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. E isso contando só os ricos, hein? Tem gente na China, no Japão, na África, na Europa. E no meio de tanta gente, meu pai achou a minha mãe. Meu pai também, no corpo dele, tem mais de 1 trilhão de células. E que eu nasci quando juntou uma célula dele com uma célula da mamãe. E olha, que deve ser muito difícil achar uma célula, porque ela é muito pequenininha. E é graças a isso que eu estou aqui, brincando e aprendendo. Então, quando alguém me pergunta se Deus existe, ou me fala que a célula do papai encontrada na mamãe, entre 1 trilhão de células, entre 7 bilhões de pessoas, entre vários planetas, entre bilhões de sóis, em bilhões de galáxias.
Foi tudo um tal de acaso? Eu falo. Você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Pode parar aí? Dá um pause. Dá um pause isso. Ó. Onde encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa.